Hoje vamos falar sobre o ClickUp 4.0 e por que ele virou um hub completo de trabalho. Oi, eu sou o André, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da MovieX. Se você ainda não conhece o ClickUp, é uma das ferramentas líderes de mercado para você gerenciar as tarefas e projetos do seu time. E hoje a gente vai dar foco aqui em mudanças que aconteceram na versão 4.0 desse software incrível e, é claro, eu separei alguns pontos aqui para mostrar na prática para vocês. Vamos lá. A gente está aqui na interface do ClickUp e eu queria começar falando sobre justamente isso. A interface do ClickUp, que foi melhorada, e ela foi melhorada em dois pontos principais. O primeiro ponto é que ficou uma interface muito mais amigável. Então agora aqui, ó, a gente consegue navegar facilmente entre, por exemplo, várias das funcionalidades aqui e a gente vai falar melhor sobre essas funcionalidades em outro vídeo. E também a gente pode ver que tudo ficou muito mais claro aqui, os ícones eles ficaram mais agradáveis, a gente consegue ver que os menus aqui eles ganharam algumas animações, o que torna aqui o uso diário, quando você usa muito esse software, muito mais agradável. E também a gente obviamente teve um ganho de performance aqui significativo nessa interface do ClickUp. Se você utiliza o ClickUp aí há algum tempo, desde os primórdios como eu utilizo, você deve saber que era um software que ele costumava aí ter uma interface um pouco mais pesada, né? Então você tinha que rodar ele aí num computador um pouco mais potente, mesmo sendo um software que roda no browser, porque ele tinha mais renderizações de elementos visuais pesados aqui. E agora, na versão 4.0, isso foi resolvido, ficou uma navegação muito agradável. Eu particularmente gostei muito aqui de como que você pode facilmente ocultar as coisas, diminuir, aumentar aqui essa barra lateral. Além disso, como eu já falei, mas eu vou falar novamente porque isso para mim faz muita diferença do uso no dia a dia, são as animações, que tornam aqui o uso muito mais agradável e muito mais prazeroso. Afinal, é um software aí que você utiliza bastante no dia a dia, porque como eu falei, é um hub completo para você gerenciar as tarefas e projetos da sua empresa. Mas nesse vídeo eu queria dar ênfase a uma coisa, em especial na versão 4.0 aqui do ClickUp, que é o uso de IA. O ClickUp ele ganhou aqui um cérebro, né, que foi basicamente o grande lançamento aqui, que é chamado de ClickUp Brain, ou seja, o cérebro do ClickUp. E aqui você pode fazer muitas coisas, e antes de começar aqui de fato na IA do ClickUp, eu gostaria de fazer algumas coisas aqui para a gente ter mais insumos aqui para IA, certo? Eu vou começar aqui criando uma tarefa e aqui mais uma coisa legal que é importante falar dessa interface é que ela ganhou os atalhos de teclado, né, direto aqui na interface, então eu posso tanto vir aqui, clicar no maisinho e clicar em tarefa, como eu posso utilizar aqui o atalho Option T, que no caso é o atalho aqui do Mac. Nesse caso aqui eu vou clicar aqui em criar tarefa e vou colocar um nome aqui em uma tarefa, como por exemplo, gravar vídeo, ClickUp Brain. Posso colocar isso como uma tarefa, um milestone, uma anotação de reunião ou uma resposta do formulário. Nesse caso aqui, eu vou selecionar na minha lista pessoal, por exemplo, tá? E aqui eu posso colocar campos personalizados e aqui vários campos. Aqui eu vou colocar um campo de texto, em que nesse campo eu consigo colocar aqui, por exemplo, roteiro e aqui uma descrição, roteiro do vídeo, e vou criar aqui esse campo. Agora aqui eu consigo colocar o valor desse campo, né, que no caso seria falar sobre a versão 4.0 do ClickUp, um software incrível. Pronto, eu vou criar essa tarefa aqui. E após ter criado essa tarefa, se eu vier aqui em minhas tarefas e clicar aqui na minha lista pessoal, eu consigo ver aqui criar vídeo do ClickUp Brain. Além disso, eu vou adicionar mais algumas tarefas, como por exemplo, editar vídeo, conferir roteiro do próximo vídeo. E vou colocar aqui uma outra tarefa que não tem nada a ver, como por exemplo, falar com o gerente do projeto C, um projeto aqui que eu acabei de inventar. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, uma data de vencimento aqui para essa tarefa. Eu vou colocar aqui para o dia 12, no caso quinta-feira. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 10. E aqui eu vou colocar outras datas aqui. E também definir prioridade aqui. A prioridade mais urgente vai ser conferir o roteiro do próximo vídeo. E obviamente todas essas tasks vão ser atribuídas a mim. Pronto, eu tenho aqui agora 4 tarefas que eu criei e agora sim a gente vai aqui interagir com o ClickUp Brain. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre, olá, qual é a minha tarefa mais urgente no momento? E aqui a inteligência artificial vai utilizar a fonte de dados do próprio ClickUp e não apenas as tarefas, mas outras fontes de dados que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui ele falou, você não possui nenhuma tarefa marcada como urgente atribuída a você no Workspace.
E por que isso aconteceu? Porque de fato, se a gente vier aqui em caixa de entrada, eu não tenho nada. Ou seja, eu não tenho nada para fazer no meu workspace de trabalho. Ele está definido aqui como minhas tarefas pessoais. E sim, esse era o comportamento que a gente esperava. Se a gente vier agora aqui em todas as tarefas, eu consigo criar aqui tarefa, como por exemplo, falar sobre o ClickUp Brain. E agora eu abri aqui um novo chat, depois que eu criei a tarefa, e vou perguntar quais são as tarefas pendentes. E é importante falar que aqui, nesse chat, você consegue escolher qual é a fonte, como eu tinha falado anteriormente, e nesse caso aqui, eu consigo definir como todas as fontes, por exemplo. E aqui a gente pode ver que ele já trouxe uma tarefa pendente no Workspace, né? E aqui, quando ela foi criada, que no caso foi hoje, qual foi a lista que ela foi criada, e sim, foi nessa lista chamada List. Eu posso acessar a tarefa clicando aqui, por exemplo, e ele já vai abrir uma outra aba aqui com a minha tarefa. E uma coisa bem legal é que o ClickUp Brain, ele não está presente só naquela aba, mas em todo o software. Então aqui, quando eu abrir a tarefa, ele pode escrever uma descrição para mim. Então, escreva uma descrição detalhada sobre os benefícios do ClickUp 4.0. E aqui, com o IA, novamente, ele vai começar a escrever e eu consigo aceitar. E pronto, ele já escreveu aqui a descrição para minha tarefa. Agora, vamos supor que eu quero criar uma nova tarefa. Crie uma nova tarefa para mim atualizar o meu sistema operacional macOS. Coloque a data limite como 20/2. Então agora eu pedi para criar uma tarefa aqui utilizando a inteligência artificial, no caso criar uma tarefa para mim. E aqui a tarefa foi criada com sucesso. Se eu voltar aqui no início, né, e clicar atualizar aqui a página, por exemplo, eu consigo ver aqui lista pessoal que essa tarefa foi criada e já está aqui. E aqui, essa tarefa, inclusive, ela já veio com uma descrição que foi gerada lá pelo ClickUp Brain. Agora vamos aqui novamente e vamos criar um novo chat. E nesse novo chat, eu posso pedir várias coisas aqui. Inclusive, eu posso pedir para gerar uma imagem. Cria uma imagem de uma pessoa utilizando um computador em meu escritório. Enquanto está sendo gerado aqui, eu já vou mostrar aqui outras coisas bem legais, como por exemplo, pesquisar na web por novidades da inteligência artificial. E você tem de fato uma gama de ferramentas que estão disponíveis para você utilizar dentro do próprio ClickUp. E por que isso é útil? Vamos supor que você está desenvolvendo um projeto novo e você precisa criar as tarefas aqui para o seu time. No momento em que você está criando essas tarefas, você pode ter algumas dúvidas, como por exemplo, qual a melhor arquitetura de software utilizar, qual a melhor divisão de tarefas utilizar dentro do time. E ao invés de ter que sair da plataforma para fazer essa pesquisa e voltar, você pode fazer isso totalmente integrado aqui como um simples prompt, com um simples prompt, e já ter essas respostas e ter até mesmo elas estruturadas em forma de tarefas já. Por isso que é tão importante ter o ClickUp Brain, principalmente com esses avanços aqui, tanto nos modelos de inteligência artificial, quanto no próprio software do ClickUp, que integrou muito bem com todos esses modelos e agentes. Então aqui, ó, a gente pode ver que isso aqui foi procurado na internet e aqui existem várias novidades recentes sobre inteligência artificial e você pode inclusive clicar aqui nos links. Além disso, uma coisa super interessante é que você pode criar um super agente. Então, super agentes são basicamente agentes de IA onde você consegue definir tarefas específicas para esses agentes. Então, vamos supor que você quer criar um agente para fazer a triagem ali das tarefas que foram criadas pelo seu gerente de projetos. Então você quer que o agente defina se aquela tarefa está adequada ou não, se ela tem uma descrição adequada ou não, se ela foi atribuída ali por um prazo considerado adequado ou não, baseado na dificuldade da tarefa e da pessoa que vai executar essa tarefa. Então você pode aqui definir um agente que vai trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, integrado no fluxo aqui do ClickUp. E você pode inclusive utilizar esse agente aqui para outros casos muito mais avançados, como por exemplo, lançamento de produtos, guardião de marcas, onde você consegue garantir ali que tudo que você está comunicando ali externamente para a sua empresa seja consistente com a sua marca. E também você pode até analisar mídias. Olha que coisa legal. Então esse agente ele também tem a capacidade de não analisar e sugerir apenas texto, mas analisar coisas não verbais, como por exemplo uma imagem também. E tudo isso aqui te dá muito mais foco para você trabalhar no seu projeto e focar de fato na decisão que você tem que tomar no seu negócio.
Todo o restante de gerir o projeto, ou então definir metas, ou criar documentações e criar tasks que são num formato adequado para o seu time de desenvolvimento, isso tudo pode ser delegado aqui pro ClickUp Brain. E como eu falei anteriormente, mas é sempre bom repetir, que eu acho que, na minha opinião, isso aqui está integrado no seu fluxo do ClickUp, que é um software muito poderoso, é o que realmente faz a diferença e o que faz você ganhar muito mais agilidade quando você está desenvolvendo o seu projeto. E por fim, é importante falar que o ClickUp ele também integra com vários outros softwares, então você pode integrar aqui com aplicativos, por exemplo, você integra com Dropbox, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre, você integra com Figma, GitHub, que é o software aí muito usado para você gerenciar versionamento de software, você pode integrar com Jira, Slack, Zoom e muitos outros aplicativos aqui. Essa é uma lista gigantesca e, obviamente, isso facilita mais ainda o desenvolvimento do seu projeto. E, óbvio, quando você tem várias integrações, você consegue centralizar tudo num lugar só, no caso aqui no ClickUp. Agora vamos falar sobre os benefícios de comprar o ClickUp com a MoveX, que é um revendedor autorizado aqui no Brasil. Bem, são inúmeros benefícios, mas eu vou citar alguns. O primeiro é que você tem um suporte totalmente em português, com um time brasileiro especializado para te ajudar e atender as suas demandas aí diárias e, obviamente, ajudar a implementar aí o ClickUp no seu time de maneira ágil e eficiente. Além disso, você recebe uma nota fiscal que é emitida aqui no Brasil e paga em real, o que é muito legal e com uma condição muito especial que você pode inclusive pagar utilizando o boleto bancário. E claro, como se trata de uma transação feita dentro do país, toda a carga tributária já vai inclusa aí no preço final da solução. Então você não tem nenhuma surpresa com impostos, por exemplo. E claro, se você estiver precisando de um upgrade de licenças ou de um novo treinamento para o seu time para se atualizar aqui nas funcionalidades novas do ClickUp, com a MoveX, isso tudo também já está incluído. Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos e dicas como esse. E se você ficou interessado em adquirir uma licença do ClickUp, entre em contato com a MoveX, o link está na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo.